Olá, boa noite e muito bem-vindos em mais uma quarta-feira de bate-papo. Oi, mãe, boa noite. Oi, tia Marta, tudo bem? Oi, Fábio, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está bastante na moda, né? Oi, Jane, lindona, tudo bom? Boa noite, tia. Hoje a família tá. Adorei. A família de sangue e a família de laços espirituais, né, Jane? Oi, Cris. Gente, a nossa convidada entrou. Boa noite. Eu vou fazer o convite a ela para a gente já começar o nosso bate-papo. Convite feito. Agora é só aguardar. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite, querida. Oi, Cris, tudo bom? Você Tereza, estava falando aqui com o pessoal, dando boa noite para eles e dizendo que a gente vai comentar contigo com a Cris Oshiro, gente. Ela é psicóloga, ela é mestre, né, nessa área que a gente vai falar hoje, que é muito interessante porque a gente ouve agora os quatro cantos, todo mundo dizendo, né, Cris, sobre a importância dessas terapias na cura física e emocional. A gente vai, você pode, toda semana tem artigos nos sites, nos grandes sites, sobre o poder da cura que a meditação traz, por exemplo. Então, falei, é um tema da moda e a gente trouxe alguém que eu vou perguntar bastante também. Não sei se o pessoal aqui presente vai perguntar, mas eu sou bastante curiosa na área. E para os que aqui estão e são espíritas, porque a gente tem de várias religiões que podem estar assistindo e podem assistir mais para frente, né? E como o canal é um canal espírita, caso surja alguma dúvida na cabecinha de vocês, de poxa, mas o Trilha está falando de meditação, mas aonde que Kardec colocava isso nas suas obras básicas e tudo mais? Mas aí pesquisando, realmente, a meditação com esse termo, Kardec e os espíritos que o intuíam, que respondiam os seus questionamentos, não usaram esse termo meditação. Até muito porque a questão da globalização na época era muito precária. Não tínhamos internet, WhatsApp, Google para se integrar o que está acontecendo num outro país. Então, assim, esse termo já era muito utilizado no Oriente há centenas de anos. Mas Kardec colocou com o mesmo sentido da meditação o voto de silêncio, a vida de contemplação, a autoanálise, a introspecção, coloca muito também o mergulho em si mesmo, em diversos pontos, seja em perguntas onde ele cita a prece, seja na tão famosa pergunta que Santo Agostinho responde em como ser feliz, que é uma das coisas, a resposta é muito longa, né? O conhece-te a ti mesmo. Então são palavras de autoanálise, de introspecção, de voltar-se a si mesmo, que Kardec utiliza, que hoje a gente tem traduzido já um termo já muito utilizado em todas as sociedades, que é a meditação. Então, Cris, antes de você começar, eu já quis puxar um pouquinho onde está a meditação na obra kardeciana, só para a gente
não perder o viés de alguém futuramente estar falando, poxa, elas estão falando algo que não está na doutrina. Então, Cris, contigo, estou super curiosa por um monte de coisa. Estou sabendo, estou pronta para as perguntas. É. Então Achei vamos falar um perfeito, pouquinho o que que é a meditação, né? achei perfeita a sua introdução, Teresa, porque já nos deixa, inclusive, mais confortáveis em poder falar sobre esse tema num canal espírita. Como você colocou, pessoas de todas as religiões, nós temos reikianos de todas as religiões, É, que trazem também curiosidade sobre o espiritismo, e uma das maiores perguntas é como separar uma coisa da outra. A gente pode falar muito sobre isso. Assisti o filme Kardec, né? E acho que nada é por acaso. E reassistindo essa semana, nós vemos ali um homem que meditou para poder compilar tudo aquilo que ele recebeu das médiums. Nem que fosse dormindo, apagando sobre os livros não, perdão, sobre as psicografias, né? Porque se ele não entrasse num estado aonde a espiritualidade pudesse guiá-lo, então muitas vezes a gente não consegue meditar acordado no meio dos nossos afazeres, mas às vezes a gente apaga. E eu acredito que tem uma grande intervenção divina dos nossos mentores, dos guias espirituais, daqueles que nos acompanham, que intercedem nesse caminho. E aí nos colocam num estado, nem que seja forçado, de silêncio. Então, talvez Kardec tenha meditado, isso nem conseguiu entrar ali nas obras, mas se ele não tivesse acessado um estado de consciência alterado, como é que ele ia saber colocar tudo aquilo na ordem? é. Tão perfeito, né? Na sequência tão perfeita que foi. Achei legal você falar estado de consciência alterado, porque eu vi uma comparação, acho que foi até Alberto Almeida que falou. Às vezes a gente está nesse corre-corre cheio de informação na mente, como se a gente tivesse pisando completo até aqui de água e ao fundo do mar e a gente está pisando, pisando, pisando e toda aquela areia, ou se for no rio aquele lodo vai subindo e você não enxerga. E quanto mais você bate o pé, que é o nosso dia a dia, mais a poeira levanta, mais a onda mexe e você não consegue entrar nesse estado de consciência que você falou, que a meditação traz isso. É isso. Sim, eu não sei se é do seu tempo, mas eu já tenho 45 anos. Então, o que eu via muito é conta até 10. O Conta que é até esse 10. conta até 10 que os nossos pais, nossos avós falavam? É para e respira. Então, hoje, a gente imagina que meditação precisa ser longo, precisa ser extenso, precisa começar ficando num estado, né, de uma hora. Se a gente for procurar algumas coisas no YouTube, tem até uns vídeos que são de piadinha até, né, que coloca lá os monges, o guru, a monja, e todo mundo ali. Aí, de repente, um começa a tossir, outro começa a mexer o cabelo. Eu sei que tem um que termina que ela tá tacando a almofada num, né? E a gente acha que a gente precisa começar a ir para grupos que vai meditar por longas horas. Nós podemos começar a treinar nossa mente para entrar num estado meditativo. Hoje nós temos aí o Mindfulness, que é a técnica mais difundida, né? Que é a de meditação do aqui e agora. A psicologia positiva estuda isso, mas os pesquisadores mundiais, inclusive, já constataram que pessoas muito ansiosas não podem meditar, não conseguem meditar. E que se elas se forçam muitas vezes, elas acabam ficando mais ansiosas. Então, eu atendo muita gente que fica muito decepcionado consigo mesmo porque não consegue meditar. E quanto mais tenta, pior fica. Então, nós temos um treinamento mental que é de breves instantes de silêncio, é igual ir para academia. Né? Não adianta eu querer começar, às vezes eu saí de um procedimento cirúrgico.
e quero começar no treino mais intenso porque eu já quero adquirir o mesmo vigor que eu tinha antes. Então, o tempo que a gente ficou parado, muitas vezes a gente precisa retomar isso no corpo. Então, é um treino mental. Esse treino mental não é a meditação propriamente dita, mas é a gente começar a colocar-se num estado meditativo. E esse início vai trazer para o que é realmente a meditação. O que é a meditação? É a gente encontrar aquele silêncio, aquele lugar de conexão, aonde sua mente já não está buscando nem respostas. E de repente você consegue ver que acessou um estado tal que a resposta vem sem você nem precisar perguntar por ela. Então, assim, nas técnicas mais rápidas, a gente acessa, respira, fecha igual eu estou aqui, falando com você. Se eu não consigo buscar o meu estado meditativo, que é diferente de uma meditação onde eu tenho uma entrega, porque eu preciso falar com você, eu preciso de consciência aqui e agora. Eu não filtro todas as estações, Uhum. todas as que a minha antena capta, especialmente falando para os médiums, né? Tudo aquilo que a minha antena capta, e aí como é que eu vou fazer um filtro? Então é igual quando a gente vai coar café, né? Coloca aquele filtro e vai descendo. E se a gente colocar, de repente, começar a mexer para acelerar o processo, entope tudo. A E Jane é esse coloca aqui um negócio, colocaram duas coisinhas aqui. Então, a meditação exige concentração. Eu posso meditar lavando uma louça? Ou isso é o estado meditativo que você vem colocando, né? De atenção plena, para a gente conseguir exercitar. a gente E pode chamar. é porque você citou uma coisa que eu achei interessante. Muita gente fica decepcionada consigo por não conseguir meditar. Mas muita mesmo. E quanto mais você tenta, pior fica, né? Quando você tem mais o seu rio, o seu mar começa a ficar turbulento. Aí que. A gente pode chamar de treinamento mental, Jane, né? É um treinamento mental. Então, a gente está lavando a louça, nós começamos a treinar a nossa mente, que é o que a programação neurolinguística também fala. Então, nós podemos trazer aquele estado que é quase hipnótico, né? Então, é assim, é quando a mãe conta até 10 para não dar um puxão de orelha, uma chinelada, um tapa, né? Que era o que se fazia antigamente. Eu falo que a gente não precisa nem estar lá nesse nível com os nossos filhos, porque quanto mais a gente fala, menos os nossos filhos escutam. Então, existem coisas que nós podemos dizer que o outro só vai escutar no nosso silêncio. Mas não é o silêncio sádico, né? Eu estou pensando um milhão de coisas por dentro que não são nada boas, que é como no gibi, né? Cobra, lagarto, prego, martelo, bomba, Na que hoje a cabeça. gente tem nos emojis aí, né? Que É. tem uma vontade de mandar tanta coisa. Hoje vi uma pessoa que eu elogiei, né? Eu a vi, o estado mental dela era outro, ela estava plena, sorridente, fazendo ali a atividade manual dela. E de repente ela recebeu, foi mandar mensagem para uma pessoa e uma pessoa caçoou dela e parecia aquela respostinha ali pelo WhatsApp. E ela modificou tanto, e ela pensava em tantas respostas, e ela começou a repetir aquilo. Ela entrou num processo mental onde ela repetia as respostas que ela queria dar para quem respondeu mal para ela no WhatsApp. E eu disse para ela, será que de repente você não errou o número e a esposa do prestador de serviço que está te respondendo, você não sabe o que eles estão passando? Mas não importa. Lembra do estado que eu falei para você, a hora que eu cheguei, eu falei, hoje você está tão bem, olha como você está diferente. Aqui. Era no cotidiano, uma prestadora de serviço também. Ela mudou totalmente o estado dela. Então, antes de sair, eu falei, ó, simplesmente lembra do que eu te falei, pensa naquele estado, sente isso e volta, retoma. Você não precisa pegar para o outro aquilo que é do outro. E é o que a gente às vezes faz inconscientemente. Então, isso é um treinamento mental. Oi, Sai esse gente, o meu estado. travou. Oi? Foi eu que. Oi, voltei. Eu não sei, alguém travou. Será que travou? Eu Agora tá travei para ok você? pra mim. Você tinha travado É? pra mim. Aham. Ah, tudo bem. Ô, Cris, você falou do treinamento mental, né? Então a gente pode
começar a exercitar essa meditação aos poucos, numa caminhada, num lavar de louça, e depois ir aos pouquinhos fazendo 1 minuto dessa observação, porque eu fui até ler qual é a origem da palavra. Meditar é voltar-se para o centro. Então é voltar-se para si mesmo, né? E talvez nesse voltando para mim, eu consigo aos poucos silenciar a minha mente, né? Porque a mente, pelo menos a minha, ela, né, é difícil falar, vamos pensar em uma coisinha. Ainda aí. É E difícil Leon Denis é difícil demais, né, Cris? ainda. Põe Leon uma Denis, não ainda. Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, em 1911, ele escreveu um negócio, uma poesia, né, explicativa, que o nome dela até anotei, é O Silêncio e a Arte de Gerenciar a Alma. Kardec não usou esse termo, meditação, mas já vem Leon Denis logo em seguida, e tem uma das partes, é tão bonito, ele fala assim, Deus nos fala por todas as vozes do infinito, o mar, o ar, a montanha, meu corpo, ele vai me responder, ele vai me dar essas respostas. E quando os ruídos, ele escreve, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, ou seja, quando a gente silencia, então a voz interior, a grande voz, se faz ouvir. E aí a gente vem assim, essa grande voz nós somos, vós sois deuses, nós somos deuses com letra minúscula, né? E esse Deus que está em nós, nos indicando os caminhos, é Ele que a gente não está ouvindo, por não saber silenciar essa turbulência da vida material que a gente vem. Então é muito importante quando você fala dessas técnicas, vamos dizer assim, do dia a dia, de criar o hábito, de desenvolver essa meditação. Posso compartilhar uma coisa pessoal? Já que nós Por estamos no canal favor. espírita. Por E eu acho favor. importante a gente fazer isso para os espíritas e para todas as pessoas. Porque existe um medo muito grande, inclusive no silêncio e na meditação, que a gente não acessa. Sabe quando eu percebi que eu não escutava? Quando a minha mãe morreu, e eu queria muito sonhar com a minha mãe, mas era muito recente, ao mesmo tempo a mente turbulenta, tudo aquilo, eu não era espírita ainda, médium, outra história. E eu sonhava com ela, e eu falava. Aí, no final do sonho, ela põe a mão em mim e falava assim, filha, escuta. Aí acabava o sonho. Olha. Reza, Teresa, a gente ora, a gente faz prece, a gente pede para Deus falar com a gente, me manda uma resposta, me mostra o caminho. E ele diz, me escuta. Você não está escutando, né? Eu tô te respondendo e você não está escutando. A Jane Quando a coloca aqui, gente se eu quiser falar com Deus, da música de Gilberto Gil, tenho que calar a voz, né? É bem isso que E você falou. eu lembrei em forma de música também, aos pés do monte, né? Eu ouvi tua voz, Eu ouvi tua né? voz. E essa voz Eu ecoa dentro de cada um de nós, né, Cris? Exato. Então, quando a gente começa, então eu ia dizer para os médiums, eu particularmente tinha muito medo dos fenômenos, de tudo aquilo que acontecia comigo, e é o que a gente tem observado nas nossas pesquisas, nos cursos de reiki, de meditação. Os mais sensíveis têm muito medo de entrar num estado. Geralmente eles relatam paralisia do sono, que é um termo trazido da psiquiatria, da psicologia, paralisia do sono. Eu tentei por muito tempo explicar a paralisia do sono, até depois saber o que era o desdobramento, a projeção astral, sem ter que ficar fazendo curso para isso. Muitos têm muito medo de fechar os olhos, e geralmente os olhos começam a tremer, porque tem medo de acessar esse estado. Então a mente não desliga, justamente por um mecanismo de defesa,
para não acessar um estado onde você vai se conectar com a espiritualidade. É onde a gente recomenda, estudem Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho é para ser praticado em casa todas as semanas, mas estuda. A gente precisa estudar a mediunidade, não só o que é discutido no centro, não só o que é pesquisado em cada live. Hoje nós temos um pouco de preguiça, né? A gente quer assistir a live e não vai ler. Você citou Leon Denis, muita gente não sabe. Né? Então são muitos católicos evangélicos que às vezes sentam para conversar com a gente e não sabe muitas vezes nem o que é a Bíblia, nem qual é a caminhada dos discípulos. Jesus colocava eles para meditar. E no fim das contas estava todo mundo dormindo quando era para estar em vigília, né? Então ele pede, estejam comigo, e de repente ele estava só. Era para meditar, não era para dormir. Então o primeiro passo, porque muitos de nós também têm problemas para dormir, tem insônia, e às vezes a gente vai tomando tanta medicação, né? Nós temos pacientes que às vezes fazem uso de medicação por 20 anos, 10 tipos de medicamento, e de repente não funciona mais. O remédio para dor, né, a gente sabe que chega um limite que não funciona mais. Aí é só morfina, mas a morfina também para de funcionar. Né? Então eu tive um problema de dor crônica. O controle está aqui. A programação neurolinguística traz isso, né? E a meditação é esse complemento que nós temos. Assim como o reiki, já vou fazer um paralelo, que a gente fala que é o nas palmas das mãos aqui agora, que inclusive ajuda a espiritualidade a se conectar. Oi? Fica sereno. Caiu para mim ou para ela, gente? Travou. Quem está travando? Eu? Então, para mim foi você, mas agora já voltou. Bem, olha, hoje eu parei um estúdio inteiro de gravação e eu falei, não, por favor, menos energia, gente. Não, tem live hoje. Você falou um negócio interessante antes de travar, não sei o que você falou na parte do que estava travado. Mas você, até onde eu ouvi, você falou que muitas pessoas têm medo de acessar. Até porque se a gente acessar, a gente vai ter essas respostas. E Kardec coloca nas obras que você citou, e depois a gente vê alguma coisa. Eu sei muito pouco sobre meditação, mas a gente pincela sobre o estado atingir, tem alfa, beta, teta, né, que já são dos monges, que até na religiosidade eles chamam, a gente pode fazer o paralelo com aquele estado de êxtase, onde o desdobramento é total, que você atinge a parte divina, né? Então, assim, acessar isso, a gente, além de ter que aprender a meditar, a gente tem que estudar aquilo que a gente está ouvindo para entender o que vai acontecer, né, Cris? Porque as respostas, elas virão, porque você vai estar silenciando o barulho externo, voltando para dentro, e uma hora ou outra vai ter a resposta. Pode ser não naquele momento, estou meditando, como você disse, a resposta veio, é tal. Às vezes é em outro momento. Eu tenho meus momentos em sonho, né? Então, outro dia eu falei assim, eu não quero mais sonhar. Porque a resposta vem muito clara de assim, de acontecimento, como que sonhos mais ou menos premonitórios de alguma coisa, né? Ou de respostas. E às vezes te dá uma certa assim, ai, que medo. Né? Então, o estudo vai dar todo esse fundamento, né? Para a gente entender o que está acontecendo com a gente. O conhecimento faz a gente perder o medo. É, às vezes, pavoroso para muitos, e isso é pouco falado até, dormir, né? Ter medo do que vê, do que sente, achar que... E às vezes é como aquele filme Sexto Sentido, aquele menininho, aquele filme ensina muita coisa. Ai. E olha todo aquele medo. Então, quantos de nós tivemos e temos aquele medo? Mas quando a gente começa a ter conhecimento, esse desconhecido para de nos afetar tanto. E nós mesmos temos o medo de acessar aquilo que nós somos.
né? Que é o que Jung fala, Divaldo traz isso através de Joana de Ângeles. Nós temos tanto medo de olhar para as nossas sombras. E a gente precisa perder esse medo, porque inclusive nos sonhos, né, Tereza, é tão bom. Às vezes não é. Às vezes o médium passa a noite inteira trabalhando, traz resquícios que são pesados. Mas no meio disso tudo, quantas bênçãos nós temos. Quando a gente sabe que o que a gente está fazendo não é para nós, mas para algo muito maior, a gente sai de si e vai para o outro, que é essa tecla que a gente tem batido. Hoje a gente busca muito a resposta, e resposta entra muito no nível do ego, do eu, do que eu quero, o que eu preciso. Enquanto isso, eu perco o que o outro precisa. Quanto mais a gente fica nas nossas dores, mais a gente vai enxergar as nossas próprias dores como algo muito monstruoso. E quando a gente vai abrindo, vai deslanchando. Já deve. O estado do êxtase, esse estado do êxtase... Isso, que eu queria entender como é que funciona isso, porque o nosso pessoal perguntou. Eu joguei umas caixinhas de pergunta e tem 3 perguntinhas que vieram sobre Reiki e sobre meditação, que aí eu vou jogando. Você fala essa aí pra gente entender, para os nossos amigos aqui que questionaram, pra gente o que é o estado do êxtase, como que na meditação a gente chega a atingir isso. Eu posso dizer que é lindo, mas não é nada disso que a gente precisa ficar buscando de, oh, meu Deus, puxa vida. É lindo porque é consolador. Então se fala Consolador. que o que Kardec trouxe, né? Kardec era o consolador prometido, é isso, é consolador. É consolador a gente estar... Tem um vídeo, aquele que eu falei da senhorinha que chora que encontrou Jesus, né? É isso. Mas não é ficar buscando Jesus, nem ficar buscando sentir nada e pensar, ai, não estou sentindo nada, ai, não estou conseguindo ficar quieta. Não. É simplesmente a hora que você escuta o silêncio. Mas vai um tempo, não só de prática, como de permissão. É igual emagrecer. Se eu estou precisando daquela camada de gordura para me proteger de alguma coisa, eu não vou emagrecer, não tem porquê. Às vezes aquela gordura me protege, está tudo certo. Às vezes aquela dor me protege, está tudo certo. Às vezes aquela inquietação mental me protege, está tudo certo. Porque eu preciso entender o que é meu mecanismo de defesa. Então, um dos primeiros momentos, por exemplo, mindfulness, né, e tem outras técnicas, quando a gente silencia, é observar-se. Onde é que está a inquietação no corpo? Como é que está a minha respiração? Primeiro passo, respiração. Mas não precisa ficar, inspira uma vez, solta. Às vezes você começa a hiperventilar. Só fecha os olhos e sente onde é que está isso dentro do seu corpo. Está inquieto aqui, está inquieto ali, e começa de repente a se perguntar, nossa, por que estou tão inquieta? Por que é tão difícil estar aqui? Fica uns minutos, eu aguento um pouco mais? É preciso um pouco mais? Qual é o meu objetivo? Eu quero me tornar um yogi? Não quero me tornar um yogi, eu quero me tornar, né? Às vezes a gente tem uma noção de que essas pessoas são, nossa, super evoluidíssimas e já nasceram assim. Tá ali, Paramahansa Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi. Eu mesma não entendia o que era estar nesse estado, ficar meditando e que bem faz ao mundo. Né? Eu sempre fui cética, questionadora. Quando eu li a Autobiografia de um Yogi, é recente, eu fui entender o que é o trabalho deles, como é feito, e Yogananda coloca de uma forma muito bonita como ele era inquieto, como ele era assim, até talvez indisciplinado, e ele vai trazendo essa trajetória tão humana dele. E ele traz essas técnicas para o Ocidente. E a gente não precisa só se portar como um devoto, ter que achar que tem que mudar de religião, escolher uma outra crença. É fazer uma oração, é fazer um Pai Nosso, rezar um terço e talvez interiorizar aquela música. É estar lá no culto e cantar uma música, né? Mas não cantar porque eu quero botar a minha voz, é realmente sentir Deus. Mas depois sair dali e cumprimentar às vezes meu irmão da minha família, que é espírita, com o mesmo abraço que eu cumprimento o irmão da igreja. E ali a gente vai encontrando esse estado. Com a prática, quando a gente se coloca nesse estado,
E eu posso dizer que é possível, Teresa, porque eu não meditava, eu não conseguia fechar os olhos. Quem me ajudou muito foi uma psicóloga, que foi em quem eu me inspirei, porque eu seguia a linha da psicanálise de Freud. E ela era reikiana. Então, quando eu queria, quando eu não trava, que travava, ela me colocava na maca. Né? Eu estava num luto muito profundo. Mas quando eu fechava os olhos, eu era um escândalo em qualquer lugar de meditação. Minha garganta coçava, eu tossia, eu fazia um verdadeiro escândalo, eu era uma vergonha. Né? Na verdade, até hoje, porque se eu entro num estado muito elevado, às vezes eu começo a acessar os canais da minha mediunidade. Então eu tive que aprender, estudar e aí controlar e entender para poder separar as estações de pensar também, dizer, ó, agora não é hora, né? É educação mediúnica, por isso que não fala mais desenvolvimento mediúnico. É No tempo de Kardec, interessantíssimo você falar disso, né? Porque quem já tem uma mediunidade ostensiva pode ter medo de meditar para não dar passividade, né? Então tem que saber que hora é isso, que hora eu posso fazer aquilo. E normalmente o Espiritismo indica que se manifestem, né, dentro de uma casa de oração, onde tem todos os espíritos amigos protegidos. Não se indica fazer na sua casa uma sessão mediúnica, né? Então, tem hora para isso, hora para aquilo. E é essa educação que você bateu na tecla, que eu acho já é a segunda vez que você fala em educação e conhecimento, né? A primeira palavra que você usou foi conhecimento. Agora, a educação dessas nossas. Opa, tá começando, essa minha meditação tá começando a ir para o lado da minha manifestação mediúnica. Não é a hora, não é agora. Então, dá trabalho. Todo exercício de burilamento e de reforma moral e de evolução dá um certo trabalhinho. Alguém perguntou também nas caixinhas, eu acho que até vi ela entrando aqui na live. Como que eu vou saber? Tá, eu me propus a meditar. Sou iniciante nesse processo. Como que eu vou saber, no final de tudo, que eu meditei, que eu consegui atingir tal estado meditativo? travou um pouquinho para mim, Tereza. O meu tá travando para vocês? Não, agora não. Então, de certo, agora fui eu mesma. Que Tá, você pode a pessoa repetir? pergunta como que eu vou ficar sabendo no final da minha meditação que eu consegui meditar. Primeiro, até tinha me ocorrido que meditação é diferente do relaxamento, né? Ah, Então, muitas vezes a gente quer buscar um estado de relaxamento. Aí a gente faz o quê? Coloca uma música, uma meditação induzida, porque às vezes a gente quer dormir melhor. Não é, uhum. né? A Seria, meditação seria isso que o induzida, pessoal fala que é meditação guiada? Que tem um termo bem falado. a meditação guiada, né? Eu até confundi o termo. A meditação guiada, ela pode servir como um treino. Tem Ah, várias vertentes de meditação, né? Então a gente vê que tem a Monja Coen, aí tem outras, né, do Yogananda. Então tem várias vertentes. Algumas vão falar para você meditar de olhos abertos, outros de olhos fechados. A gente vai encontrar o melhor jeito. No geral, geralmente sentado, coluna ereta, até para liberar os seus chakras, e você encontra uma posição. Às vezes num travesseiro mais gordinho, né? Você senta no chão, sobre as pernas cruzadas. Não precisa sentar com a perna naquela posição, né? Que é do yoga. Você pode sentar precisa numa colocar a mão cadeira. assim? Como é que coloca? Não, Precisa, né? Porque tem gente que não. pergunta. Até assim, de repente o Júnior poderia uma hora falar, porque ele fala da yoga, né? São formas de ajudar a conectar, né? Cada dedo vai ter toda uma questão, e aí outras pessoas podem falar melhor sobre isso. Mas no geral, a gente estar com a coluna alinhada, né? Olhos abertos ou fechados, para quem tem muito medo de olhos fechados, abertos, num ângulo de 45 graus. Alguns meditam olhando para uma vela, né? Então, isso tudo vai abrindo espaço na sua mente.
Mas, ao mesmo tempo, a mente está sempre presente. A gente não precisa querer anular a nossa mente e os nossos pensamentos. E a gente vai acompanhando com a nossa respiração. Isso é diferente do relaxamento, porque eu deito, eu estou colocando uma meditação que eu quero ouvir para dormir. E aí, muitas vezes, a gente acaba condicionando a nossa mente a buscar um recurso externo. Então, eu posso fazer uma meditação e travou o celular, não tem mais música, daqui a pouco eu vou saber que deu 20 minutos, eu não preciso de um despertador. Eu volto. Então, a gente pode começar a usar os dois recursos, né? Meio Sim. guiado e um tempo de pausa, que aí eu fico no silêncio. E a gente tem muito medo do silêncio ainda, né? Não precisamos ter mais. Porque no silêncio a gente vai escutar, como você citou, Jung e Joana de Ângeles, a gente vai escutar as nossas sombras, visualizar as nossas sombras. E Joana coloca em uma das obras que eu não vou lembrar se é Seja Feliz Hoje ou. Ai, tem tanta série dela de psicologia, né? Que ela fala da questão que a prece você pede, solicita, roga a Deus e na meditação você escuta a resposta. E você falou, esse silêncio eu não vou, às vezes é uma resposta que eu não quero, que não é boa para mim naquele momento por conta talvez do meu ego. Você citou o ego também. E a gente às vezes quando está começando a fazer essa volta para si mesmo, que é da meditação, a gente começa a descobrir o quão forte é esse ego, fala mais alto do que o nosso, o nosso próprio eu, né? Que ela chama de self, e a gente pode chamar de nosso próprio espírito. Então, a gente, você falou, ouvir dá medo, fechar os olhos, você vai ouvir, dá medo. Então, faça de olho aberto. Eu achei legal você dar essa dica de encontre o que mais vai te deixar confortável. O Júnior colocou ali mãos em mudra, que chama a mãozinha que eu tentei fazer. Também se achar que é assim, tudo bem, né? Tá tudo bem. É só silenciar esses ruídos, né? Que aí você vai saber Ajuda, que você... ajuda a conexão. Você às vezes pode se concentrar no toque dos dedos, né? Alguns vão meditar nessa posição e vai concentrar no toque desses dois dedos. Então é como se você desviasse a sua atenção para lá e vai respirar. Sempre, gente, é respirar, né? Mas assim, inspira. Eu falo desse ponto, vamos falar dele, entre as sobrancelhas, o centro crístico. É como se aqui a gente pudesse encontrar com o nosso eu superior, encontrar com Deus. Então, é entre as sobrancelhas, acima do nariz, como se a gente levasse os olhos um pouquinho para cima e para dentro, mas sem ficar tremendo. Naturalmente, a gente não precisa forçar nada. Acompanha com a inspiração como se você mergulhasse e solta. Quando a gente fala isso, às vezes a pessoa já respira e já solta, né? É. Então, respira, deixa ficar um pouquinho e solta devagar. Você pode também inspirar na cor violeta, imaginar que está transmutando, limpando tudo, e soltar na cor dourada. Nos primeiros momentos, inspira 3 vezes pelo nariz mesmo e solta pelo nariz. E depois deixa o ritmo natural da sua respiração. Observe os seus batimentos cardíacos. A indução à hipnose é feita assim, né? Como é que está a temperatura da sua respiração? Se está mais lenta, se os batimentos cardíacos estão mais acelerados. E quando você respira assim e se acalma, o outro diante de você se acalma também. E isso é rapport. Rapport é esse espelhamento. Se alguém está muito agitado, eu acabo ficando agitado junto. Se eu começo a acalmar, o outro se acalma junto. Essas técnicas vão começando com o treino, com o tempo, a levar a um estado meditativo cada vez mais aflorado. E aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu já consigo meditar. E às vezes é 20 minutos, às vezes tem pessoas que conseguem sim, em 3 minutos, alcançar um estado de meditação. Mas geralmente é em tempo de 1 hora. E essa meditação vai liberar substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, que já é comprovado pela ciência. Isso dos maiores pesquisadores do mundo, que
traz o bem-estar. A ciência do futuro é a ciência do bem-estar, que é o que a psicologia positiva estuda. Psicologia positiva não são frases de afirmações positivas, não é pensar positivo, inclusive já tem estudos sobre pensar positivo, sobre eu querer atrair todas as leis do universo para mim, porque se eu não entendo quais são os meus mecanismos de sabotagem, eles saem à frente. A psicologia positiva é como eu cuido desse meu bem-estar. E a meditação é extremamente recomendada porque ela libera substâncias que anestesiam, que vai liberar condições para você fazer um exercício físico, dormir melhor, né? Ter uma entrega. Você falou da questão do espelho, né? A gente se agita quando alguém está agitado, a gente entra, fica bravo quando alguém está bravo. E estudando um pouquinho para essa live, eu ouvi o Alberto Almeida falando. Quando a gente vê as atitudes de Jesus, é o espelho de Deus, vamos dizer assim. Tudo que ele passa para a gente, passou, está presente a ele, as falas, o que ele exemplificou, é o espelho de Deus. Então, talvez, uma bênção, né? As pessoas que puderam estar com ele. Aí, Alberto cita que quando a gente acessa, já está nesse estado meditativo, já consegue acessar o nosso eu, silenciar a nossa mente, a gente encontra esse Deus dentro da gente. E Deus dentro da gente faz a gente, aí eu vou voltar ao que você falou lá no começo, faz a gente fazer ações de amor, ações de caridade. Então eu acessei esse amor divino que eu tenho para doar. E aí você falou assim, quando a gente olha a dor do outro, acalma a nossa dor. Então assim, eu acessei o meu Deus, e meu Deus é amor, então eu vou começar a praticar o amor. E aí tudo vai acalmando em mim. Porque quando a gente sai para dar um passeio numa comunidade carente, você já vê a dor do outro, a sua calma, né? Basta esse exemplo que o pai e a mãe da gente falavam quando era criança, né? Vai dar uma volta lá na comunidade. A Jane, silenciar a mente não é tarefa fácil, principalmente a minha. Na recepção do consultório da minha psicóloga, eu tenho um resuminho de um livro que eu já li e que eu tenho ele grande. Que eu esqueci o nome do autor, mas ele fala assim, como a âncora da respiração, né? Estou usando o elemento âncora, eu inspiro, respiro, conforme você está dando a dica. E ele fala assim, como a nossa mente ela vai funcionar mesmo, no começo, ela não vai ficar vazia, então ele diz assim, eu estou pensando, aí logo você volta para o elemento âncora. Agora aí vem um barulho externo, uma obra que começou a fazer barulho. Agora eu estou ouvindo, agora eu respiro para dentro, para fora. E aí eu vou praticando. É bem complicado mesmo, ainda mais quando você falou que acessar dá medo por conta desse autoencontro, né, que Kardec já dizia, né, a vida de contemplação. Vou estar me contemplando e às vezes o que eu estou olhando não é bonitinho. Agora me fala uma coisa, onde que o reiki pode ajudar nesse processo? Ou em outros, né? E até vamos falar assim, por que hoje as terapias complementares são um excelente recurso de auxílio para médicos e psicólogos? Eu, como psicóloga, o meu paciente, meu cliente, que passa por um outro tipo de terapia complementar, e hoje a espiritualidade também é considerada um tripé, desde que com moderação, né? Porque o excesso, seja em que religião, que busca for, que política for, ele traz uma fuga. Então, todo desequilíbrio, todo 8 ou 80, até mesmo a meditação, o reiki, qualquer terapia complementar, ela pode acabar trazendo malefícios também. Quando eu busco uma terapia, né, num extremismo, uma religião, num extremismo, eu estou fugindo de alguma coisa. E às vezes eu estou recalcando, que é um termo da psicanálise, pegando alguma coisa ali
enfiando num buraco para eu não olhar a sombra de novo. E às vezes são instintos, impulsos tão fortes, às vezes até mesmo da sexualidade, dos vícios, das coisas sobre as quais eu ainda não tenho controle, então eu recalco e eu vou soterrando ali. Isso vai trazer também muitas vezes adoecimentos. Não que todo adoecimento tenha essa causa, mas sim, muitos adoecimentos podem vir, inclusive do excesso de espiritualização, que é bem diferente de você encontrar Deus, até mesmo Uhum. na meditação. Então, como recurso complementar, o bom terapeuta complementar, ele trabalha super em parceria com o psicólogo, um centro onde possa, né, orientar bem os seus médiums e também saber encaminhar para os profissionais da saúde, para qual médico, para qual psicólogo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma cartela de terapeutas, né, né, reikianos, porque nós formamos reikianos, nós somos mestre em reiki. Mestre em reiki é um termo. Mestre, porque vem do Japão, eles usavam o termo mestre, é uma forma de reverenciar. Mas nós somos pessoas normais, comuns, e estudando o tempo todo. E, inclusive, né, trazendo de todos aqueles que vão chegar no nosso caminho, compartilhando tudo isso dentro da linha kármica, né, queimando os karmas, é isso um pouco do que o Reiki faz. Ah, Cris, eu vou deixar então de passar tal coisa. Não, mas talvez amenize, que é o que as filosofias orientais trazem de alguma forma. O reikiano, ele ganha muito em termos de mediunidade. Então, trazendo para o equilíbrio de novo. O bom terapeuta, ele sabe a hora e até onde ir e quando encaminhar. Aí o psicólogo e o médico fica tranquilo para trabalhar com esse profissional. Então, é o que a gente orienta para os nossos reikianos. O reiki e a espiritualidade. Os nossos mentores, particularmente, usam do nosso ectoplasma, da nossa, Oi? muitas vezes, nos trabalhos. Oi, Tereza, em qual parte parou? Travou um pouquinho, né? Voltei. Né, mas foi bem pouquinho, nem. Até surgiu uma Eles gostam pergunta aqui no meio do muito. tempo. Como podemos perceber essa falta de equilíbrio, né, Tá. da mediunidade e Deixa tal? eu só fazer um fechamento, então, de como é o reiki, e a gente entra para essa parte de novo, né? O reiki vai ajudar no equilíbrio do médium, de não dispor demais a sua energia vital. Então, mesmo os médiums que trabalham mediunizado, e eu falo isso como alguém que experimentou. Eu não entendia para que reiki, para que símbolo, porque pode cobrar, qual é a diferença do passe. Isso é uma das coisas que a gente mais explica, mas acho que isso dá uma live quase completa, porque é uma das partes que a gente gasta mais tempo no nosso curso explicando, não porque as pessoas têm medo, Inclusive mas porque chegou eu uma acho pergunta importante na saber. caixinha. Chegou uma pergunta na caixinha do Instagram, exatamente assim. Qual a diferença entre o passe espírita, né, e o reiki? Gente, toda a diferença, tá? Assim, o passe, nós às vezes temos algum desgaste, sim. É muito doloroso o médium ouvir que é porque não tem o autocontrole. Mediunidade ostensiva, eu acho que ainda vale mais estudos. Eu, particularmente, estou falando por mim, como eu precisei, qual recurso. O rei que eu fiz dessa forma, vai e faz, experimenta. E depois eu fui saber, fui perceber que era, inclusive, orientado pelos mentores para que eu parasse de despender tanta energia própria. Então, dependendo do tipo de mediunidade, a gente inclusive adoece o nosso corpo físico. A gente pode ver o próprio exemplo do Chico, né? Quando sangrava um olho, Emmanuel falava que ele tinha o outro. Tem médiuns de cura que trabalham com a cura, que são fantásticos, equilibrados, que adoecem. Nós vemos padres, nós vemos dirigentes de centro, de estudo, extremamente elucidados, esclarecidos. Isso não é falta de fé em depressão. Por Sim. quê? Porque o acesso mediúnico é muito grande para algumas pessoas. Isso é uma faculdade, a gente precisa entender como é a nossa mediunidade, aceitar
Assistir o filme Divaldo para entender um pouquinho também até o que foi para um médium como Divaldo, esse processo de aceitação e de equilíbrio. Mas se a gente observar uma cena ali, ele chega a subir e querer se atirar, né? E aí onde Joana diz para ele, quem te impediu naquele grito? Porque o desequilíbrio às vezes é muito grande, é muito acesso. No meu caso, pode servir para mim, como pode não servir. Não sei se estou falando dentro do que é totalmente aceito na doutrina espírita, mas o que serviu para mim, como médium. O Reiki ajudou a separar um pouco as energias. E como psicóloga, porque antes de ser espírita, né, eu não conseguia atender como psicóloga, porque tudo que o outro sentia eu captava e absorvia. E quando eu faço esse gesto, que não dá para ver, eu já venho na direção do umbigo, que foi onde eu adoeci gravemente. Então, as pessoas às vezes chegam perto do médium e vão falar, nossa, como eu saí bem, eu estava tão mal, e a pessoa vai embora e você está acabada. Desgastado. É. E aí, o que a gente diz para o reikiano, que às vezes ainda continua acontecendo? Para um pouco, cuidado, pensa reiki. Porque a gente precisa ativar o nosso pensamento. Qualquer um pode fazer isso? Sim, também qualquer um pode fazer isso. Precisa necessariamente ser reikiano? Não. O reiki acelerou e a gente faz conexão com esferas também espirituais que vão ajudar. Né? Então, meditação com os orientais, Reiki, com outras, né? Então, são hierarquias de trabalho que vêm para te ajudar a cumprir a sua tarefa mediúnica com mais serenidade. Funciona? Funciona. Né? Eu já disse, eu tenho 5 órgãos a menos de um adoecimento que eu passei. Eu tive muitos processos de não aceitação, inclusive da mediunidade, porque era muito difícil, como psicóloga, entender e aceitar. E hoje eu consigo separar muitas coisas, inclusive que nem tudo é do espírito e quando é preciso sim verificar a parte mediúnica. Por mediúnica, se a pessoa tiver uma outra crença, não necessariamente dentro do centro. Nós temos Sim. reikianos que são testemunhas de Jeová, por exemplo. Não, perdão, congregação cristã. Também tem testemunha de Jeová e congregação cristã. Vamos dar um exemplo, que é aquela, né, que separa homens, mulheres, né, tem todo um... São bastante rígidos. E elas têm tanto conhecimento, elas trouxeram tantas perguntas sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, permanecem na religião delas, são reikianas. Tem freiras que fazem o reiki. Tem um lugar aqui em Campo Grande que é um padre, que é psiquiatra, e que trabalha com o reiki também. E isso tudo ajuda a curar. Nós não prometemos cura, mas nós vamos restaurando. Então, o que poderia ser pior, melhora muito. Dos meus 5 órgãos a menos, eu não sinto falta de nenhum e vou tratando dessa forma, né? E sem a gente precisar ficar buscando muita resposta também. Qual era a pergunta sobre o equilíbrio? Não, ixi, peraí. A pergunta era, como percebemos essa falta de equilíbrio? No caso, se a pessoa é médium e está despendendo toda essa energia. Primeiro, complementando, tem um livrinho da FEB que chama Atendimento Espiritual Passe, né? Aí ele fala Uhum. exatamente o que você falou. O médium passista, o passe é magnético, você vai estar doando fluido do próprio médium. E, conforme o merecimento, soma-se aos fluidos dos benfeitores. Mas tenha toda aquela tua carga sua, magnética, seus fluidos carnais mais materializados. Então, por isso esse desgaste que você estava citando, né? Só complementando. Na grande maioria das vezes. E é até bom, assim, a gente lembrar que também dentro da casa espírita, que é legal você aplicar esses passes, ou então com um grupo de pessoas que vai fazer um atendimento no hospital e não nunca sozinho, por conta desse desgaste. Quanto mais a gente puder somar fluidos, menos você vai se desgastar energeticamente, como você estava dizendo. Aí a pergunta da pessoa sobre o equilíbrio, né? Como é que eu vou saber se eu estou despendendo toda essa energia? E que ponto eu estou
gastando o meu fluido magnético materializado, e isso já foi demais, e eu não posso despender mais agora é mediunidade. Então, mais ou menos, É uma equilíbrio é pergunta difícil, né? complicada, porque caminha muito junto, é muito intrínseco, né? É, Eu falo que o fiozinho que separa a gente para não atravessar para o lado de lá é uma linha muito tênue. O médium, né, o espírita, nós precisamos ter muito cuidado, o terapeuta, porque muitos terapeutas vão nos ouvir também. O sim. terapeuta também precisa ter muito cuidado para a gente não atravessar essa linha tênue, porque muitos terapeutas são médiums. Muitos terapeutas eram espíritas. Muitos terapeutas não se adequam mais à doutrina espírita, mas porque talvez falte também alguma parte de estudo, conhecimento, dedicação, e a gente precisa ter muito cuidado e equilíbrio entre o que é nosso, da nossa mediunidade, e o que é do meu trabalho. Sim. Quando a gente está tendo muito desgaste, adoecimento, situações de crise repetitivas, repetidamente na nossa vida, às vezes o médium ele começa a falar como outra pessoa, e às vezes ele captou e nem sabe. São várias possibilidades, mas no geral a gente vai observando desgaste, cansaço. Não que o reikiano, por exemplo, não fique. Não que eu, Cris, conforme a mediunidade como é para mim, não sinta às vezes, mas com certeza é muito diferente de como era no começo. Sim, e tem muito da educação mediúnica, de eu aprender a separar as estações, e sim, tem muito do reiki, porque quando eu vejo, às vezes, mesmo numa sessão eu estou indo junto, e aí eu retomo, aí eu ativo. Alguns vão dizer assim, é simplesmente a força do pensamento. Mas às vezes eu estou aqui conversando com você, Tereza, e eu sinto que está fluindo o reiki das minhas mãos com muita força. E não me desgastando, porque passa por nós, pelos nossos canais, que são os centros de força, como André Luiz descreveu, Isso. o chakra, né, como é para os orientais, passa, a gente recebe, acessa, ativa com amor e doa. Então, reiki é a intenção de amor. Pode ser feito sem ser reikiano? Claro que pode. Mas eu me conecto a uma egrégora espiritual também que me auxilia também junto aos meus mentores. Então eu posso estar aqui conversando com você e de repente chega um pedido, eu vejo que já tinha alguma coisa, alguém precisou de mim justamente naquele momento. Quando nós nos tornamos, por exemplo, mestre reiki, não é só formar outras pessoas, é a forma como isso vai fluindo em nós. Particularmente, hoje, eu sou fã, aplico, sem excessos, né? Eu não acredito que a gente precise de muitos excessos, sem julgamento também, porque cada um vai da forma como precisa. Mas dizer assim que o reiki pode ser separado do passe, pode. Nós percebemos a energia diferente. Opa, caiu bem no finalzinho. Travou, Tereza? Travou. Mas Que assim, trabalho. deu para entender, se você colocar que falamos, você falou até a hora que nós percebemos sim que é diferente Reiki e o passe magnético. Diferença quando eu começo a dar o passe e não me lembro de ativar o reiki, e quando eu paro, penso, conecto e volto. Sempre precisa? Não, mas sempre vai estar fluindo de você. É isso que é o reiki. Ajuda para os pacientes, ajuda para os médiums, 100%. Eu digo que as terapias complementares, massoterapia, por exemplo, né, uma massagem relaxante, um shiatsu, que é a liberação de pontos dolorosos no corpo, nossa mente, né, na psicossomática do corpo, nós vamos trazendo para o corpo, dependendo da região, um adoecimento, são pontos que vão acumulando a energia. Então, meu paciente, por exemplo, quando ele vai para massoterapia, ele desbloqueia no corpo mais o reiki, então ele começa a dormir melhor, começa a acessar melhor, ele traz conteúdos muito melhores para a sessão, diminui sim muito, imensamente o uso de medicamentos. Nós temos casos comprovados de depressão, de insônia, câncer. No câncer é onde a gente mais tem comprovado, inclusive no reiki à distância, que é algo que nós podemos fazer da mesma forma como estamos fazendo aqui,
e podendo silenciar a mente, que é onde a gente vai induzir um estado de relaxamento também. E aí essas pessoas acabam conseguindo meditar. Como eu cheguei nisso? Passando por isso, né? No período de luto, quem me atendeu me apresentou ali o que era o reiki, foi aonde eu consegui voltar a respirar, as dores cessaram, todo o travamento das perdas, né, que foram sucessivas, que vieram para o corpo. Quando eu passei pela cirurgia, então eu tive toda a prova de que a gente tem no corpo físico, mesmo inconsciente, a melhora. Então, as pesquisas que são feitas com reiki, por isso que tem muita credibilidade, são feitas com pacientes em coma também. Olha que legal. Cris, a gente já chegou aqui o horário e eu espero, para mim, né, as perguntas que foram colocadas, eu acho que você elucidou com uma maestria, com uma didática de fácil entendimento, assim, para quem é espírita, para quem é leigo, para quem não é espírita também. Então a gente conseguiu entender mais ou menos a importância, entender mais ou menos não, né, gente? Vamos falar que a gente entendeu bastante. A importância desse olhar para si, de desenvolver, trabalhar a meditação, esse estado meditativo, seja de que forma for, como você colocou, da forma que você se sentir melhor, né? De olhos abertos, de olhos fechados, sentado, com as mãos de um jeito, com as mãos assim, mas que é importante esse autoencontro e essa contemplação, e que também na hora que você vai, pelo que você está colocando, é essencial também na hora de aplicação de reiki, né? O voltar-se. Então a gente talvez achar o meu elemento âncora pode não ser a respiração, pode ser uma outra coisa. Pode ser tátil, eu sentir as batidas do coração na mão, a pulsação. Então, é um autodescobrimento, né? Eu vou meditar. Como posso meditar? O que me traz esse estado para que eu possa silenciar a minha mente e ouvir as respostas, nosso Deus interno, os nossos anjos da guarda, a nossa intuição. E eu fico E tem uma assim, frase: diga. quanto menos nós nos tornamos dependentes dos recursos externos, mais próximo nós chegamos de alcançar esse nosso eu superior, os recursos internos. Eu digo muito que entre eu e Deus existe aqui, ó, meu eu superior. Às vezes a gente só precisa alcançar. Busca o seu eu superior. E isso eu falo para você e falo para todos que estão nos escutando. E lembrando que também, sempre que a gente fala, nós estamos próximos do nosso eu. Nas nossas falas nós temos esse recurso. A meditação, esse silêncio, que seja por breves instantes ou no dia todo, no seu trabalho. A gente pode começar a trazer isso o dia todo. E isso vai gerando energia de amor. Quando a gente derrama e esparrama amor, independente de como esteja doloroso aqui dentro, certamente nós vamos ficando cada vez melhor. Que frase linda e que fechamento que você deu agora. Só tenho a agradecer. E você recebeu muitas mensagenzinhas aqui embaixo de gratidão pelo auxílio que sua fala vai causar, que esse impacto que vai causar no nosso dia a dia, na nossa mudança, na nossa melhoria moral. Muito obrigada, Cris. Fica com Gratidão. Beijo. Deus. Um beijo. Tchau, tchau.